Sejam bem-vindos a mais um podcast do Líder Medcast. Estamos hoje com o nosso convidado especial, Dr. Cláudio Duarte, médico psiquiatra, especialista em álcool e drogas, atendente no consultório particular. Também atende no Hospital Santa Mônica, com o nosso médico moderador, Dr. Sidney. Sejam bem-vindos novamente. Muito obrigado pelo convite, é uma honra enorme estar aqui com vocês. Espero que esse papo seja muito bacana, muito legal, que instrua todo mundo, que traga bastante conhecimento. Estamos aí. Muito bem, grande Cláudio, a honra é toda nossa. Então estamos aqui hoje gravando mais um Líder Medcast. Convido todos vocês a se inscreverem no canal, apertar lá o sininho, né, para quando a gente tiver um vídeo novo, sempre o mais relevante possível, com assuntos que tragam notícias sempre sobre saúde a vocês. Então se inscrevam no canal, liguem o sininho para vocês receberem a notícia de que temos um novo vídeo. É uma honra receber o Cláudio, que é meu amigo de longa data. Entramos juntos na faculdade faz algum tempo. Só não revela a data. Não, vou revelar, sim. Faz um tempo já. 90, né? 31 anos já. 31 já. Faz um tempinho. Puxa. É isso aí. Então, Dr. Cláudio, psiquiatra, especializado em tratamento de adicção em drogas e álcool. A gente costuma chamar isso de transtorno por uso de substância, porque quando a gente fala adicção, dependência, alcoolismo, né, isso gera muito mais preconceito do que informação, mas apesar do nome ser mais difícil de guardar, né? Então, na verdade, eu trabalho com psiquiatria em geral, né, e acho que talvez a carreira é um pouco mais conhecido nessa subespecialidade dos transtornos por uso de substâncias. Joia, por isso que eu estou aqui, na verdade, sempre a gente vai trazer um especialista e eu vou tentar moderar essa situação entre o especialista, que vai falar de forma mais profunda, e vocês que nos assistem, de uma forma que vocês possam entender melhor o assunto, digerir melhor o assunto. É isso, Moisés? Vamos lá, então, Moisés. Hoje a gente vai estar falando sobre começar aqui as questões. Sobre depressão, Dr. Cláudio, que é um assunto muito delicado, um assunto que é não sei se pode chamar, uma doença mental, que acomete grande... Acho que o próprio nome doença também carrega estigma. Eu trabalho numa área que as palavras têm que ser muito bem medidas, né? Isso é uma coisa muito importante, porque da mesma forma que a palavra doença pode significar cuidado, para algumas pessoas pode chamar de doença mental. Cara, o cara é doente mental, vira quase que um xingamento em muitas situações, né? Um rótulo. E isso é ruim. Na verdade, a gente trata da saúde mental, né? Então, a depressão, enquanto um transtorno, é uma afecção, um problema, uma mudança da saúde mental, né? Um abalo na saúde mental de alguém. E depressão, sem dúvida nenhuma, é quase que, sei lá, costumamos usar muito esse chavão do resfriado da psiquiatria, porque é o transtorno mais comum, né? E por outro lado também, obviamente, um dos que mais traz impacto na vida do ser humano, né? Na sociedade como um todo. A depressão é responsável por absenteísmos, né? Dentro do trabalho, é responsável por suicídios, por mortes, né? Então, uma pessoa gravemente deprimida pode atentar contra a própria vida e uma boa parte delas vai, infelizmente, conseguir este intento, né? Por outro lado, tem uma série de sintomas, né, que são ligados à depressão que não são necessariamente depressão. Por exemplo, as pessoas confundem muito depressão com tristeza, né? Então, eu estou triste. Será que toda depressão tem tristeza? Né? Eu conheço muito da área o suficiente para saber que algumas pessoas não vão ter como queixa principal tristeza, mas vão estar deprimidas, vão ter aí os outros critérios diagnósticos que perfazem, né, o estado depressivo, né, ou o estado de afecção de humor digno de um tratamento, Moisés. Aproveitando então, essa sua deixa sobre a questão da pessoa não conseguir se manifestar adequadamente sobre a tristeza ou sobre a depressão, situações que se confundem bastante, e relacionando isso com o estigma também, acho que esse é um bom momento para a gente explicar para quem está ouvindo, né, a questão da necessidade de não haver preconceito com nada disso, que é apenas uma especialidade médica, assim como gastro, assim como endócrino, como ortopedia, uma especialidade que trata da nossa saúde mental,
Então, isso eu acho que é o mais importante de tudo. Sidney, se você soubesse o quanto as pessoas, até chegarem, estarem em frente a um psiquiatra e sentarem e começarem a falar, muitas passaram por uma peregrinação De outras muito grande, especialidades, né? de outras especialidades ou até mesmo de outras abordagens que vão buscar na vida e não percebem que estão sofrendo de uma doença tratável, de um transtorno tratável nos dias de hoje. E é isso né? que é importante. E isso é importante, né? As pessoas chegam lá e têm muito vergonha de dizer, né? Então, até hoje é comum o pessoal falar, eu vou no psiquiatra, não, fui no neuro, né? Porque a impressão que falar que Isso neuro é um absurdo, melhor isso é um absurdo. do que psiquiatra, né? Nesse sentido de que ir ao psiquiatra é um problema. Não, não é, né? É um Dado absurdo, que... eu digo, essa polêmica, né? Ah, esse sim, estigma, absurdo sem é... dúvida. Não, ir a outras especialidades, ele tá com... Sim. Tudo isso envolve, na situação Sim, do deprimido, uma dor no sim. estômago. Não, Ele vai ao gastro. eu vou E além. assim vai. Na verdade, como a depressão é o diagnóstico dentro da saúde mental, dentro da psiquiatria, né, dessa área da medicina, o mais comum, a gente não pode esperar que apenas psiquiatras tratem depressão. Minha fala aqui não foi no sentido da pessoa não poder ir no neuro para tratar a depressão, Claro. porque o neuro deveria Não, nem a minha. saber tratar. O problema é a pessoa evitar de falar ou evitar Por de buscar preconceito. por preconceito, exatamente. Isso retarda o diagnóstico, isso cronifica, isso trata, faz com que a coisa fique até mais difícil de tratar, né? Então, talvez seja a hora da gente poder definir, por exemplo, já que estamos falando da depressão, quais são os sintomas, né? Quais são os sinais, quais são os indicativos de que alguém possa ter uma depressão. Como eu mesmo disse, ter tristeza necessariamente não é o único sintoma de um quadro depressivo e não necessariamente ele precisa estar presente para haver depressão. Tem pessoas que têm uma depressão que não vão se queixar de tristeza, mas vão se queixar de ansiedade, vão se queixar de falta de energia para as coisas, vão se queixar de estarem com alterações do sono para mais, para menos, vão se queixar de falta de prazer, né? A pessoa perde o barato da sua vida, não consegue nem nos momentos em que faz aquilo que é mais gostoso, que a pessoa, né, toda a vida desenvolveu ali como hobby, como seu lazer, como seu momento, né, de preferência, ela não consegue mais extrair ou não consegue mais estar com vontade nem ter prazer em fazer aquela atividade que ela fazia, seja o que for, esporte, família, o que for. Doutor Cláudio, comentou duas palavras que podem ter um significado próximo, mas acredito eu que são diferentes. Estar triste e estar deprimido. Muito diferente, muito bem. Tristeza é um sentimento humano. Quem não consegue sentir tristeza ou diz que nunca sentiu tristeza na vida, talvez me deixe mais preocupado do que alguém que diz que está deprimido ou que tem um diagnóstico de depressão. Então, reagir de forma com um sentimento negativo, né, com alguma sensação negativa a um fato da vida, é perfeitamente natural e saudável, né? Por exemplo, luto. Luto não é depressão, né? Luto é uma reação emocional de alguém frente a uma perda. Perda de um ente querido, perda de um emprego, perda de algo, né? Muitas vezes não precisa necessariamente ser pela morte de alguém. E é comum que durante o luto a pessoa se sinta triste, reaja com esse sentimento de tristeza. Então, o que diferencia? Qual é para nós, né, psiquiatras, para a gente que trabalha com isso, qual é o discernimento, então, para saber se alguém está deprimido ou não? Óbvio que, se a gente quiser, eu posso citar aqui os critérios, claro, né, da classificação internacional de doenças da OMS, do DSM, do diagnóstico, né, do Manual do Diagnóstico Estatístico Americano, mas acho que o que mais impacta, o que mais interessa aqui é a gente entender que qualquer transtorno mental, depressão inclusive, é quando isso afeta a funcionalidade, quando isso afeta verdadeiramente o que se espera da vida do indivíduo. Então, se você tem um impacto importante daquele sentimento, daquele humor depressivo, daquela tristeza, né, ao ponto de você não conseguir realizar seu trabalho direito, não conseguir estudar, não conseguir estar com a família, não conseguir aproveitar a vida, não conseguir realizar seus projetos, né, e tudo mais, ou fazer isso parecendo que você está arrastando correntes de tão difícil que é tocar, quando isso acontece por semanas a fio, eu estou diante de uma situação de depressão, que pode, curso natural de doença, né, Sidney? Tem as pessoas que vão melhorar espontaneamente depois de algum tempo, né? Tem a porcentagem das pessoas que vão ficar assim, vão ter um impacto na sua vida e vão ficar, às vezes, durante anos assim, ao ponto de, se acontecer muito cedo na vida, ser até confundido com o jeito de ser da pessoa,
né? Então, existe um quadro, por exemplo, depressivo típico chamado distimia. É o sujeito que tem um quadro depressivo leve, precoce, muito cedo na vida, se confunde com o jeito de ser, e a pessoa arrasta aquilo, às vezes, durante uma vida inteira. É aquela pessoa que você chega assim e fala... tinha um bibliotecário famoso na onde eu me formei, na psiquiatria, que a gente chegava para ele, ô, fulano, bom dia Berger. Né? É o cara que está de mal com a vida, com tudo, né? Então não tem, e isso é uma depressão. E o que é importante? Digna de tratamento. As pessoas, quando buscam uma ajuda, né? Seja através do mais tradicional, que seria uma psicofarmacoterapia, você prescrever um remédio, como também da associação disso com uma terapia, com alguma abordagem, né? Vamos chamar assim, psicológica da situação, essas pessoas melhoram. Essas pessoas mudam as suas vidas, as suas histórias de vida. Muito bem. E para a gente, lembrando que a gente está falando com, na verdade, não profissionais de saúde, claro, com a população em geral, eu vou te fazer uma outra pergunta também. Sim. Hoje a gente tem um mundo bastante mais complexo, que as pessoas têm acesso às redes sociais, acesso a tecnologias, acesso até mesmo às vidas e às intimidades de outras pessoas. Isso eu entendo que nos últimos 10 ou 20 anos se transformou de maneira bem radical, né? E o Dr. Cláudio acha que isso hoje mudou o aspecto das pessoas, a quantidade de pessoas que procuram psiquiatra, que precisam de ajuda, e que momento que essas pessoas devem procurar essa ajuda, e de que forma também as famílias e as pessoas que são muito importantes nesses processos podem ajudar. E só fazer um gancho também, muitas vezes a própria pessoa não percebe, alguém de fora. Isso, é o que você falou que perfeito, é família. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá, é uma enxurrada de perguntas, sim, vamos fatiá-la, né? A primeira coisa assim que você apontou é se a depressão nos dias de hoje, por conta da mudança cultural, né, que nós temos, por conta das mudanças tecnológicas que nós temos, né, por conta dessa exposição, dessa mudança do paradigma do que é ter amigos, do que é ter conhecido, do que é ser bem relacionado, né, isso tudo com certeza há uma alteração radical, importante nos últimos, sei lá, 2 décadas pelo menos, desses conceitos da nossa vida, de tal forma que eu conheço um monte de gente chegando no consultório que sente solidão por estar rodeado de muita gente. Né? Então tem realmente um impacto muito importante. Mas será que a depressão então é móvel? Rodeado de gente rodeado da vida de real. gente, não, rodeado de gente virtual, real, e ainda assim tudo. Se sente sozinho. Mas muita gente rodeado de gente virtual, né? Conhece, tem inscritos, tem conectados, tem seguidores, tem isso, tem aquilo, mas só se sentem no final das contas muito sozinhas. Né? Então o mundo é mundo, sempre foi, e essa história de dizer que a depressão é uma doença do mundo contemporâneo, uma doença da modernidade, né? Isso não é verdade. Ela existe de formas diferentes, com conteúdos diferentes em cada momento. É a mesma coisa quando você olha de um indivíduo para outro indivíduo. Então, de repente, eu posso estar deprimido, mas vou deprimir com o conteúdo da minha vida. Né? E é diferente completamente da vivência de uma depressão de um outro sujeito. E como é que a gente então conhece que é tanto um caso quanto o outro é depressão? Por que a depressão tem uma questão transcultural? Né? Você consegue estabelecer critérios diagnósticos e encontrar os mesmos quadros em diferentes culturas. Por quê? Porque trata-se, na verdade, de uma alteração do funcionamento do ser humano, da psique humana, que não interessa o tempo. Nós podemos encontrar a depressão na Grécia Antiga, na Idade Média e nos dias de hoje. Só vão ser manifestadas com conteúdos diferentes, de acordo com a época, com a cultura de cada um e principalmente com o universo particular de cada um. Tá? Por isso que as pessoas deprimem de maneira diferente, mas hoje em dia os sistemas diagnósticos, sistemas classificatórios, isso é aquilo que é tido como a síndrome, né? Ou seja, o conjunto ali de sinais e sintomas da doença depressiva, ela é igual hoje e sempre foi, só são de conteúdos diferentes. E a pergunta do Moisés sobre a ajuda da família? Muitas vezes não é a pessoa que percebe que está depressiva, isso é uma verdade. Muitas vezes quem está de fora conhece uma mudança do padrão. Essa é uma coisa importante também de diagnóstico. Eu citei para vocês que era importante o indivíduo ter um impacto, ou seja, essa alteração de humor tem um impacto na vida dele, modifica a sua vida, né, atrapalha a sua vida, traz problemas para a sua vida. E também a mudança de padrão é importante para a gente perceber. Então o indivíduo era de um jeito,
e de repente ele entra num estado diferente. Tá? Isso é diferente, por exemplo, da personalidade, que é uma outra história. Todo mundo pode ter, alguém pode ter uma, naturalmente não ser doença, não ser transtorno, a pessoa ter uma personalidade mais taciturna, mais fechada, mais introspectiva, né? A pessoa pode ter um jeito de ser na vida mais lento, mais num ritmo diferente, né? A pessoa pode ter uma amplitude com que ela vivencia seus afetos. Desde que ela tenha sido sempre assim. Sempre assim. Ela pode ter uma amplitude um pouco menor. Claro. Então, eu estou feliz. A pessoa, estou feliz pra caramba, ela tá, legal. Né? E tem pessoas que falam, puxa, quando eu estou feliz, nossa, dá pulos, né? Pessoas que são mais manifestam mais. Isso é a personalidade, isso é o basal do indivíduo. Em algum momento, tanto um quanto o outro, tanto o sujeito que vibra mais e sofre mais, né, como o sujeito que tem uma amplitude menor da expressão dos seus afetos, ambos podem deprimir. É uma mudança na sua curva de humor, no seu padrão. Isso também é importante para a gente poder ter certeza que está diante de um diagnóstico digno de tratamento. Ninguém vai tratar alguém que é daquele jeito. Né, que tem uma tendência a ser daquele jeito. Quando passa a barreira da normalidade para aquela pessoa foge do padrão próprio. Exatamente. E aí passa a ser um transtorno digno de tratamento. Como você perguntou, Moisés, muitas vezes quem percebe é quem está de fora. Principalmente se o quadro não é muito agudo, se o quadro é arrastado. Tudo que é arrastado, quem percebe é quem está de fora percebe primeiro. A mesma coisa, por exemplo, com a questão álcool ou drogas, né? O indivíduo que para se tornar um dependente de álcool, ele leva décadas, às vezes, para realmente manifestar claramente todos os critérios para uma dependência de álcool. Mas ele não percebe. Quem está de fora vai vendo que ao longo dos anos essa pessoa mudou o seu padrão de relação com o bebê, ao ponto de passar a ter problemas. E aí também é o de fora que percebe. Muitas vezes é o de fora que vai apontar, porque o sujeito não vai admitir aquilo para ele mesmo, porque é muito difícil, é um tabu muito grande se classificar ou se entender como tendo um transtorno psíquico. Então tem o preconceito dos outros, tem o autopreconceito também, né? O sujeito não tem uma dificuldade muito grande dele mesmo admitir que está passando por uma crise, por um problema e assim por diante. Doutor Cláudio, essa sua fala foi interessante, que a depressão existe mesmo, desde a Idade Antiga, a Idade Média, e os dias de hoje. Existe carga genética na doença? Boa pergunta, Moisés. Excelente pergunta. Vamos lá. Sim, você tem um fator genético para vários dos transtornos mentais. Só que ele não é uma questão, os leigos, as pessoas vão entender, mendeliano, né? Não é aquela coisa do... Matemática, pai, não é matemática. Não é o cara, pai, a mãe tem, o filho vai ter. Não é igual a cor do olho. Não é igual a cor do olho, não é igual uma doença... cabelo, mas cabelo também é multifatorial, Mas enfim, o fato é o seguinte, sim, existe um peso genético. Famílias que têm mais quadros de transtorno de humor vai ter maior probabilidade de alguém nascido dentro dessa família ter maior chance de expressar aquele problema. É maior quando você tem quadros um pouco mais diferentes, como por exemplo transtorno bipolar. Então esse é um fator genético um pouco mais premente aí na expressão do humor das pessoas, né? Assim como o que interessa é o seguinte, não existe necessariamente, alguém pode ter depressão sem ter ninguém na família com depressão. Assim como alguém pode não ter depressão, tendo tio, vovó, irmão, pai, mãe, todo mundo com depressão, e a pessoa não. Tá? Mas é óbvio que existe uma chance maior. Então isso acompanha e vê que a herança familiar é um fator, um dos fatores importantes. Não é o único, tá? Nem é talvez o de maior peso. A depressão pode inclusive ser uma doença secundária a outra causa, a outra situação médica, outra situação de saúde. Né? Então, por exemplo, pessoas que fazem tratamento com corticoides, né, para uma doença autoimune qualquer, vão ter que tomar imunossupressor, né, por uma vida inteira. A incidência maior de depressão pelo efeito desses fármacos. Né? Existem situações de depressão relacionadas muitas vezes a circunstâncias de vida, sem dúvida nenhuma. Né? Um indivíduo que teve o infortúnio de ter tido várias perdas, de ter tido uma infância mais difícil, que teve quadros, sei lá, de abuso moral ou físico na infância, ou privações de toda a sorte que possam existir, há, claro, uma chance maior disso impactar no humor da pessoa. Né? Embora, de novo, não pode ser o único fator. Tem pessoas
altamente resilientes, passaram por situações terríveis e, no entanto, estão, né, com humor melhor do que muitas vezes gente que não passou por nenhuma dificuldade. Complementando a pergunta do Moisés, hoje já passados alguns anos de formação, na especialidade de psiquiatria, a etiologia, quer dizer, a origem das depressões, mudou alguma coisa nos últimos 20 anos? A gente conhece bem mais. Aliás, sobre... essa foi uma das razões pelas quais eu escolhi essa especialidade. Eu sabia que, ao longo, né, da minha carreira, era uma das fronteiras que ainda tinha muito a descobrir, embora já se soubesse bastante coisa, e eu iria certamente me aposentar ou parar de trabalhar ou ir embora deste mundo, e ainda ia ter muita coisa a ser descoberta. Então, hoje em dia você tem muito mais pormenores do ponto de vista, sei lá, vamos chamar neurobiológico da depressão. Você entende, o leigo comum sempre fala a história, falta serotonina, né? Quando a gente fala serotonina, que é uma das substâncias presentes no cérebro das pessoas relacionadas ao humor, né? Ela não é nem a única substância que interfere na questão do humor, e ela não é uma situação matematicamente quadradinha, bonitinha, do tipo quanto mais serotonina, menos depressão, ou falta serotonina em toda pessoa com depressão. É um desbalanço, né, do funcionamento desse circuito todo cerebral relacionado à serotonina, noradrenalina e assim por diante. Então você encontra evidências em que esses neurotransmissores estão envolvidos na etiologia da depressão, mas não de uma forma tão simplória ou tão simplista assim, que basta então que alguém tome um remédio. Por exemplo, os fármacos para tratar a depressão. Tem os famosos inibidores da recaptação de serotonina, que de algum jeito faz com que aumente a serotonina então na sinapse cerebral de alguém. Mas a resposta desse remédio não se dá simplesmente pelo aumento da serotonina na sinapse, que é aquele espaço entre um neurônio e outro quando eles se comunicam. Tem a ver com toda a modificação que isso vai trazer para toda a fisiologia de determinadas regiões, de determinados circuitos cerebrais, no qual é possível, então, que a serotonina seja um meio de interferir nessa dinâmica, né, biológica cerebral, que, portanto, quando a gente fala que depressão, e muitas vezes faz parte do estigma, faz parte do preconceito, dizer que depressão é coisa da cabeça das pessoas, isso é frescura, isso é falta da pessoa ter vontade, ter força de vontade na vida. Quando as pessoas falam em força de vontade, então me dá até arrepio. Eu falo força de vontade, tem qual músculo que mexe a vontade, né? Como é desse músculo chamado vontade, né? Não, tem com certeza uma expressão biológica da depressão na etiologia, né? na causa da doença, mas não é a única forma de visualizar ou a única perspectiva com que se entende a questão da depressão. Perfeito. É um aspecto. Então, passados todos esses anos de estudo, ainda existe uma zona bem cinzenta na psiquiatria como um todo, sobretudo na depressão. Sim. E qualquer doença se conhece muito mais, mas falta muito ainda. Qualquer doença que envolva saúde mental, então a gente está longe ainda de se tratar de uma forma anatômica ou a forma matemática. É que não é simples, não é que está longe de se tratar. Ao contrário, Sidney, eu diria o seguinte: nós estamos cada vez mais capazes de entender, e isso gera cada vez mais, vamos dizer, possibilidades de tratamento. Sim. Então hoje você tem, você sabe que, por exemplo, é o que eu costumo, vamos falar numa linguagem que as pessoas entendem. Tem dois jeitos de você modificar a mente do ser humano. Tá? Uma maneira, eu costumo brincar, que é de dentro para fora. Você toma um remédio, esse remédio é absorvido pelo seu trato gastrointestinal, esse remédio vai circular no seu sangue, esse remédio vai chegar disponível até o tecido cerebral, até os neurônios. Tá? E lá eles vão fazer uma modificação no funcionamento do neurônio, daquele grupo de neurônios onde aquele fármaco, naqueles receptores onde aquele fármaco vai interagir. Ok? Isso produz uma modificação cerebral que vai mudar a sua experiência de vida, vai mudar a sua vivência das coisas, vai mudar a forma como você se relaciona com o mundo. Por exemplo, revertendo a sua tendência de sentir-se triste, de sentir-se desanimado, de sentir-se sem prazer nas coisas, tá? É uma forma. Só que existe também a forma de fora para dentro, que eu costumo dizer. O que é fora para dentro? As suas próprias experiências. Por isso que uma psicoterapia funciona. O que é psicoterapia se não a experiência de alguém sentar frente a uma pessoa que está treinada, capacitada, mobilizada, interessada, né, e comprometida com examinar a sua própria vida, com fazer com que você entenda melhor sobre você mesmo,
com fazer com que você consiga entender o seu padrão de funcionamento perante os problemas da vida. E a partir daí, ela vai discutir contigo e funcionar como um grande espelho, como alguém que é um holofote, como alguém que vai apontar para você, não o que você tem que fazer, Sidney, mas sim a forma como você pode pensar diferente sobre o que você está fazendo para que você decida agir de forma a mudar a sua vida. Então, como que as pessoas respondem para... Você pega lá um estudo clínico clássico, né? Vários foram feitos assim. Você separa pessoas com um padrão de depressão e estudos duplos cegos, randomizados, a coisa toda tal, e você dá para uma remédio e para outra terapia e você compara os resultados. Você tem resultados em ambos os tratamentos, né? Então, como que é isso? É o fora para dentro, dentro para fora. A terapia modifica a sua forma, você pode se propor ali a se conhecer e se modificar. Certo? É um assunto importante também a terapia, né? Muito bem. Um assunto também que gera bastante polêmica, também gera bastante estigma. Sim. Eu acho, você concorda comigo? Concordo. Como não médico, né? Sim. Então, a terapia é bastante discriminada. Não só a parte também. fármaco, que nem O que você acha? Sim, é o que eu estava falando. Assim, então, deixa eu concluir. Você tem ali essa experiência mudada de fora para dentro, a terapia, e você tem o remédio que muda de dentro para fora. Tá? Quando são os melhores resultados para um tratamento de depressão? Isso vale para quase todos os transtornos mentais, quando você associa ambas as coisas. Tá? Então você hoje tem até outras maneiras de mudar biologicamente o funcionamento cerebral, como por exemplo, existe estimulação magnética transcraniana, existe o próprio ECT, a eletroconvulsoterapia, que é uma coisa bastante estigmatizante. Mas ainda existe e se usa para depressões graves, e é um né? excelente tratamento Sabia, para algumas mas situações. Eu não conhecia. Eletrochoque? Não? Não. Então vamos inverter. O que você sabe sobre eletrochoque? Algumas coisas que eu já vi- Eletroconvulsoterapia. Que eu vi já em posso filme. ter visto em filmes, pequenos eletrodos na cabeça. Isso. Seria isso? Tem, Mas na a partir de verdade, áreas específicas. o eletrodo é usado para monitorar durante a aplicação do tratamento, mas o tratamento consiste no seguinte: eu vou anestesiar, hoje em dia anestesiado, nos primórdios não tinha anestesia para isso, tá? Quando isso foi inventado em 1900 e bolinha, né? Quando isso foi descoberto, não, descoberto, na verdade. Você coloca a pessoa hoje em dia, né? Assim, quando indica um tratamento de ECT, de eletroconvulsoterapia, você vai ter uma sala onde vai estar o anestesista, você ceda a pessoa, ela fica então dormindo, ela não tem consciência, tá? E ela não tem dor, é analgesia também. E aí você faz passar uma corrente elétrica pelo crânio, né? Por fora da cabeça, que vai ser suficientemente forte para essa corrente entrar dentro do tecido cerebral, provocando o que chamamos de convulsão, que é aquilo que a pessoa que tem, por exemplo, a doença epilepsia apresenta por doença, tá? Só que ali você está provocando nela uma convulsão, tá? Essa convulsão vai durar minutos, segundos muitas vezes. Ela vai fazer com que todas as células do cérebro se despolarizem ao mesmo tempo. Então eu costumo brincar que a eletroconvulsoterapia é como dar o restart no computador. Sabe quando deu pau, você reinicia o sistema? Volta, formatando, certo? Reformata, tá? Então, de uma certa forma, isso faz com que volte ao equilíbrio do funcionamento daquelas mesmas circuitarias que estão envolvidas na gênese da depressão, tá? Então é uma maneira biológica de você, de fora para dentro, modificar o funcionamento da sua mente, do seu cérebro e restabelecer saúde, tá? Isso foi descoberto por acaso porque viram que pessoas que tinham epilepsia, né, e tinham uma doença mental grave, olha só, quando estavam pior da epilepsia, melhoravam do transtorno mental. E quando estavam melhor da epilepsia e não tinham convulsão, pareciam mais crises psiquiátricas nessas pessoas. Então, convulsão de algum jeito pode ser terapêutico para tratar transtorno mental. Porque, na verdade, todas as terapias, todos os tratamentos relacionados às doenças ou transtornos da saúde mental possuem um preconceito junto às pessoas que não são da área de saúde. Então, isso é um fato importante. A gente saber, por exemplo, que o ECT, que é o eletrochoque terapia, eletroconvulsoterapia, apesar de nos filmes terem pintado como demonizado, eles têm demonizado nos filmes, né? Porque, na verdade, houve, né? Durante muito tempo, infelizmente, houve a má aplicação. E houve isso usado até como instrumento quase que de tortura ou de uma maneira de ameaça, né, a pacientes. Então, dizer que isso não existiu, né, quando a saúde mental ainda, talvez em algumas situações de desassistência, né, em algumas situações dos grandes manicômios, né, daqueles locais onde a coisa era infelizmente
infelizmente existia ali uma má prática, né? Não vou dizer que não existiu daí talvez o estigma, né? E aí ficou, mas é um excelente tratamento. Por exemplo, uma mulher grávida que está com um transtorno psiquiátrico muito sério, né? E que não pode ser medicada com aquilo que precisa, aquilo que resolveria do ponto de vista de medicação, não pode ser dado por conta da gravidez. Só o BCT é uma excelente saída para uma situação dessa. Você tira a pessoa muito rápido da crise, ela tem uma resposta até mais rápida do que para remédios, né? Com segurança para o feto, para a criança. Por quê? Porque só atinge o cérebro da mãe. Não acontece absolutamente nada com o bebê. Então, hoje em dia um excelente tratamento aplicado em algumas situações, que ainda tem estigma, só para falar de um dos grandes estigmas dentro da saúde mental. E tocou numa palavra, desculpa, Júlio, tocou até numa palavra que já ouvi muito também, depressão pós-parto. Muito bem, muito comum. Tá? A mulher tem um risco maior de apresentar quadros depressivos perinatal, tanto na gravidez quanto no pós-parto. No pós-parto é clássico que existe para quase todas as mulheres uma sensação a gente chama de blues, né? Aquela mudança de humor depois que a criança nasce. Tá? Então, isso já é típico por conta das alterações dos hormônios da própria gravidez. Quando a gravidez acaba o banho de progesterona, de tudo aquilo que de algum jeito o organismo, a natureza propiciou para que as mulheres se sentissem capazes, né, de levar a gravidez adiante. Isso é uma maneira da própria gravidez, né, existir uma alteração hormonal na mulher. Quando essa alteração cessa abruptamente com o nascimento da criança, é comum de aparecer uma alteração de humor. Tá? Ela pode ser leve, pode ser uma situação a gente pode chamar de uma reação de ajustamento, a pessoa está ali, né, numa nova realidade, e ela melhora depois. Mas algumas mulheres vão ter um quadro muito mais grave. As que já tinham predisposição? Às vezes as que já tinham predisposição, mas pode acontecer sem. Tá? E a pessoa pode chegar ao ponto de ter uma depressão tão grave que ela não consegue ser mãe. Se ela não receber tratamento, não receber ajuda, pode até surgirem os famosos sintomas psicóticos, a depressão pós-parto com sintoma psicótico. Da mãe achar que tem que matar o filho, por exemplo. Né? Situações de delírios, né, graves em mulheres deprimidas no puerpério, ao ponto dela achar que nem a vida dela nem a da criança vale a pena e que ela tem que acabar com a vida dela e da criança. E mais uma vez, as pessoas que não são da área podem achar isso absurdo. E aí, mais uma vez, o estigma e a situação extrema, mas que é real. Né? E tratável. A sim. coisa mais importante, tratável. Tá? É isso que é importante a gente saber aqui, que hoje em dia, essa diferença de 20 anos para cá, né, de quando eu me formei e exerço a profissão, o arsenal, né, o conjunto de técnicas, suporte, tratamento, aquilo que funciona, as formas das psicoterapias com mais eficácia, com realmente impacto, né, de melhora na vida das pessoas, estão cada vez mais conhecidas, né? São cada vez mais sabidas, né? Os fármacos para tratar são muito mais maiores oferta de tipos de fármacos possíveis de tratar com muito menos efeitos colaterais que os fármacos antigos, né? De 20, 30 anos atrás. Então, mesmo o Prozac, que foi uma revolução que fez a depressão ser conhecida no mundo inteiro, né? Que é a droga índice dos novos, modernos antidepressivos, a famosa fluoxetina, ela tem, sei lá, quase 30 anos, né? Então, dos anos 80, né? Então, então mais, né? Tem quase 40 anos, né? Então, ou seja, de lá para cá, muito se avançou em psicofarmacoterapia, outras técnicas, e as próprias terapias foram depuradas, né? Hoje em dia é possível você ter técnicas, abordagens que trazem um resultado mais rápido. Existe aquelas pessoas que buscam outra coisa, que buscam não porque estão deprimidas, que buscam a psicanálise, que buscam a terapia como forma, não de tratar alguma coisa, mas de resolver questões, sei lá, pessoais, de angústias, ou de conflitos, ou de dificuldades de se entender, ou a vontade de se conhecer melhor. Mas isso daí ainda está dentro da personalidade, ou já tá, só para explicar para as pessoas então, que estão... Personalidade é igual cotovelo, né? Todo mundo tem o seu, né? Então todo mundo tem uma personalidade. Você tem os seus traços, eu tenho os meus, e assim vai. Existem pessoas que têm um transtorno da personalidade, que é uma outra questão, um outro diagnóstico, um outro tipo de problema relacionado à saúde mental,
que são os extremos, personalidades que têm traços extremamente exacerbados de determinados traços que todos temos, mas essas pessoas têm de uma forma mais premente. Tá? Elas podem, inclusive, sofrerem ou fazerem sofrer, né? Terem dificuldades na sua vida por conta disso. Essa pessoa que se incomodou com a própria reação, sim. Não, né? Mas não isso porque tem um transtorno de personalidade, sim, mas sim porque ela, sei lá, está num momento de vida que ela se pôs a questionar várias das suas questões ou está passando por uma situação de crise. Não é doença, é isso que eu estou tentando exatamente. Não é. necessariamente é doente. Quem vai para a terapia, quem busca uma psicoterapia, não necessariamente está adoecido, né? Não necessariamente preenche critérios de um diagnóstico. Para que possa... Mas por autoconhecimento... O autoconhecimento está passando por uma crise, Moisés. Está numa situação, puxa, eu acabei de sair de um casamento, eu estou com o meu casamento com problemas, então eu vou para uma terapia para poder tentar ver se eu me entendo melhor. Adolescência, como é comum na adolescência precisar de terapia, porque é um momento difícil, né, da vida do ser humano, onde muita coisa muda. Né? Você pode ter uma terapia porque você, sei lá, perdeu um ente querido e está tendo que se adaptar a uma situação, então você passou por um luto, e esse luto te fez questionar algumas coisas e olhar para dentro e querer se conhecer melhor. Ou então a pessoa está indo, o adolescente não está indo bem na escola. Sim, qualquer situação de crise. Ou o funcionário não está muito bem na empresa, ou não está muito bem no relacionamento. Ou está bem, mas ou até o contrário, está bem, a pessoa recebeu uma promoção, está feliz da vida, claro, mas não está se adaptando a essa nova função. A pergunta que eu queria fazer é assim, então, nesse momento, ela não está doente, logicamente, quando a gente falou, isso aí está dentro da personalidade, e qual seria o caminho? Né? Isso que é a pergunta que eu acho que as pessoas gostariam de dizer. Qual o caminho que ela faz, se ela quer ter um mini ajuste nisso? Acho que seria um micro ajuste, né, da vida, né, dos sentimentos, da carreira profissional, do relacionamento pessoal. Quem ela procura? Qual o primeiro profissional que ela deve procurar? Ela vai procurar um psiquiatra, inicialmente, ou ela vai procurar um psicólogo, ou ela vai procurar... Qual seria a sua sugestão em relação a isso? Acho que se tem um impacto importante na vida da pessoa, talvez aí um psiquiatra, se possível, ou um médico de qualquer especialidade que vai saber pelo menos fazer uma triagem dessa situação e encaminhar para o especialista se ele não souber já ele mesmo resolver. Tá? Então é aquilo que eu falava lá no começo. Puxa, é uma doença tão comum, por exemplo, só a depressão, que se a gente fosse esperar ter especialista, psiquiatra para tratar todo mundo que tem depressão, não ia ter psiquiatra suficiente no mundo. Tá? Então, muitas vezes o cardiologista, o geriatra, o ebiatra, né, o pediatra do adolescente, a ginecologista, que a mulher vai todo ano, né, ele pode ali perceber um quadro depressivo e iniciar um tratamento e, se for leve, de repente resolveu com aquilo que ele prescreveu, com aquilo que ele indicou. Tá? Se aquele médico estiver seguro naquele Se estiver seguro para fazer aquilo, sem dúvida. Senão, ele faz a triagem em caminho. Tá? Isso para uma situação de maior impacto. Essas situações de vida, de crises existenciais, vamos chamar assim, muitas vezes as pessoas realmente nem vão direto ao psiquiatra, elas vão no psicólogo. Né? E não tem nada de errado. O psicólogo é um profissional com a formação específica para a abordagem psicológica do ser humano. Então, uma situação de crise, ele pode ali iniciar uma terapia. E os psicólogos, eles são bons encaminhadores, eles conseguem perceber quando a técnica dele, a abordagem dele dá conta da situação e quando ultrapassa a capacidade de agir de fora para dentro. E aí eles falam, puxa... Essa ultrapassar a capacidade, importante a gente explicar isso também, né, para ficar claro. Então, as pessoas têm essa dúvida. Até onde o psicólogo, que é extremamente importante nessa caminhada, né, tanto na doença como nesse ajuste de personalidade, até quando ele vai, ou quando ele lança a mão do psiquiatra. Né? Eu vou até me retratar. Em relação à medicação? Eu vou até me retratar. Não é a capacidade. Se a gente fosse exato, o que eu quis dizer quando ultrapassa a capacidade do psicólogo, não é porque ele não é capaz, ultrapassa o escopo, ultrapassa a ferramenta que ele possui para aquilo. E ele precisa, então, da ajuda do médico, que vai ter outras ferramentas para lidar com situações e o psicólogo geralmente mais graves. Ele continua usando as dele, tempo. Exatamente. Aliás, o diálogo entre os profissionais é fundamental. Né? Eu recebo encaminhamentos no consultório de psicólogos, ou quando recebo alguém que já está em terapia com alguém e vem para tratar apenas a parte, vamos chamar, médica, né, do gerenciamento médico do quadro psiquiátrico da pessoa, eu entro em contato com esse psicólogo, ortopedista e o fisioterapeuta e assim por diante. Né?
É óbvio que é importante esse diálogo e, a despeito de eu também, muitas vezes, nem todos os psiquiatras atuam nessas duas coisas, mas eu também atuo como psicoterapeuta de alguns casos, né? Ou até recebo encaminhamentos de psiquiatras, colegas que me encaminham para a terapia especificamente, né? Então, essa Só para ficar claro integração. Também, a terapia é a conversa com o paciente, Isso. é se interessar pela vida dele. Quando o Psiclaudio fala em terapia, é essa questão da As conversa, abordagens, do divã, né, isso. de sentar e conversar. Isso. Existem alguns tipos associado à parte medicamentosa. Ainda não. Quando necessário. Ainda não. Necessário. É isso que eu estou querendo explicar. Pode ou não estar associado. Isso. Inicialmente não, né? Então, não necessariamente por inicialmente. Muitas vezes eu começo um tratamento medicamentoso. Quando você fala em psicoterapia, estou dizendo. Então, é isso que eu vou tentar botar ordem aqui para ficar bem claro. Vamos lá. Pessoas podem buscar um tratamento com o psiquiatra, inicialmente serem medicadas, porque sabe-se que aquele fármaco pode mudar, né, o curso da história da doença ou do transtorno que a pessoa está passando, e em algum momento ser encaminhado também para psicoterapia. Isso vai também, é preciso respeitar muitas vezes o que o paciente acredita, é preciso trabalhar o esclarecimento, a parte chamada psicoeducacional, a parte de educação mesmo, de você explicar e convencer, né, ou demonstrar para a pessoa que em algum momento a terapia pode fazer parte. E tem pessoas que não vão, independente de eu dizer com A mais B, provar por A mais B, com N estudos, mostro ali, eu falo, mas poxa, você com a terapia ia melhorar mais, mas a pessoa não está preparada para tal. Agora, é muito bacana quando a gente vê que a pessoa aproveitou a situação de crise, então ela vem buscar um psiquiatra, ela vem numa situação de sofrimento e ela faz daquilo o ponto de virada da vida dela. Essa é uma coisa das mais interessantes. Que medicamente falando seria a adesão ao tratamento. Transformar a vida. Na verdade é entender que eu tratei, eu melhorei, mas eu não só voltei ao meu normal, eu fiquei melhor. Eu fiz da crise uma oportunidade de transformação. Isso protege geralmente de quadros futuros. Então as pessoas que buscam tratamento, tomam remédio, melhoram e param, elas vão depois estar sujeitas a terem aquilo de novo, com muito maior probabilidade do que quem fez daquela mudança, daquela crise, a oportunidade para uma transformação do seu estilo de vida, da sua forma de ver o mundo, do seu jeito de ser, né? Aquela situação da pessoa fazer de uma situação ruim algo bom. Isso é muito bacana de ver. Perfeito. Você queria falar também, que tinha conversado antes sobre suicídio, né? Que era uma das Sim. coisas que fazem parte aqui do nosso assunto, para a gente já ir chegando aos finalmente. O que você gostaria de perguntar para o Cláudio sobre isso? Que muitas vezes um quadro de depressão não tratado de um transtorno pode, infelizmente, chegar nesse estágio. Sim. E o tratamento, quanto mais precoce, mais eficaz. Além também, se você tentar também fazer algum paralelo com a pandemia em relação a números, que eu tenho alguns conhecimentos, claro que aumentaram e tal, mas em relação a como a gente pode ajudar essas pessoas, a gente tem agora algumas campanhas, né, de meses amarelos e de Setembro Amarelo. Isso. E claro, isso é tudo totalmente positivo e vai também tirando esse estigma. Eu acho que a nossa função aqui como comunicador nesse momento exato é tirar o estigma. Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Concorda comigo? Sim. É muito importante. Porque aí você vai envolver a família, envolver as pessoas e levar a pessoa a esse tratamento que o Cláudio falou, né? Porque o médico, o profissional de saúde, o psicólogo, a gente já sabe decor e salteado, né? Então a gente está tentando trazer as pessoas para esse tratamento. Então a pergunta é sobre suicídio, como se encontram esses números, a pandemia piorou, melhorou, e como que está a procura, e como basicamente ajudar em como se conduzir o caso, quem tem a responsabilidade ou a possibilidade de enxergar esse potencial suicida. Existem graus, existem pessoas que estão mais sujeitas, o que você falaria sobre isso? Instituições, tipo o Centro de Valorização de Vidas também, onde a pessoa, para que lado vai, para onde corre? Um resumão sobre suicídio. Oxe, vamos lá. É muita coisa. Metralhadora, vamos embora, né? Então vamos lá. Suicídio é uma complicação grave, e a tentativa de suicídio já é por si só grave dentro do universo da saúde mental. Então é onde as vidas se perdem, né, nesta área, né? E fazer uma prevenção, lembrar a população disso, é lembrar da questão da saúde mental como um todo. Então,
vamos fazer um passeio geral. Primeira coisa, existem determinadas condições ou como é que eu vou falar? Fatores, tá? Vamos tentar dividir mais didaticamente. Fatores sociodemográficos relacionados ao suicídio. Então, o suicídio é mais comum nas pessoas mais jovens, 15 a 35 anos, ou nas pessoas mais idosas, mais de 70 anos. É mais comum no sexo masculino do que no feminino, né? É mais comum acontecer, por exemplo, sei lá, com migrantes, pessoas que migram, é uma chance maior, né, de suicídio. E os extremos de renda, então, muitas vezes ter um pouco de dinheiro, passar por uma situação financeira ou social importante aumenta o risco, mas também existe um risco um pouquinho aumentado, por incrível que pareça, nas pessoas que têm muito dinheiro. Estresse. Então, são fatores, muitas vezes, ligados a essa questão do suicídio, que a gente chama de sociodemográficos, né? Tem os fatores, outro fator importante relacionado ao suicídio são as condições médicas de forma geral. E a primeira delas, a própria existência de uma doença psiquiátrica. Então, a depressão como a doença psiquiátrica mais comum, como o transtorno mais comum, é um dos que mais estão relacionados, por obviedade, à questão do suicídio. Mas a comorbidade, a existência de dois quadros depressivos concomitantes, tendo ou não relação causal entre eles, por exemplo, ser deprimido e ter um problema com álcool, aumenta mais ainda a chance de suicídio, tá? Ser deprimido e ter um problema de personalidade, né? Determinados traços de personalidade estão mais relacionados a suicídio, impulsividade aumentada, pessoas que tenham tido antecedentes, alguns antecedentes de vida são importantes, por exemplo, abuso sexual na infância, né? Abuso físico na infância, perda parental precoce, as pessoas que perderam os pais muito cedo, pessoas que foram criadas em lares conturbados, aumenta um pouco o risco das tentativas de suicídio. Então, são fatores que vão estar associados. Outras condições médicas importantes relacionadas a suicídio, por exemplo, a pessoa sofrer de uma doença incurável, de uma doença crônica, dor crônica, epilepsia, né, quando não tratada em especial, sofrer, a pessoa ter um diagnóstico recente de alguma coisa importante, impactante na sua vida, tida como impactante. A pessoa descobrir, por exemplo, que é soropositivo, a pessoa acabar de descobrir que tem um câncer, isso tudo pode. Pessoas que estão passando por luto, perder um ente querido, também aumenta a chance de suicídio, né? Então, tem determinados fatores que são importantes. Agora, como abordar essa questão, né? Então, assim, é preciso que todo mundo, é por isso que a importância do Setembro Amarelo, né? É um mês, não é o único mês que as pessoas se matam, por óbvio, mas é um mês que todo mundo joga um holofote sobre o tema, né? E começa a divulgar esse assunto, e os números são assustadores e pioraram, sim, boa pergunta, boa colocação, durante a pandemia. Acho que a pandemia trouxe, com certeza, privações de toda sorte, né? Trouxe lutos para todo mundo, trouxe perdas para a sociedade, trouxe medo, né, para todo mundo, trouxe postergação de tratamentos e diagnósticos. Quanta gente, por conta do fique em casa, deixou de tratar várias doenças, vários quadros de saúde que deveriam estar sendo abordados, e de repente, quando vão ser abordados, já é tarde, ou mesmo os quadros psiquiátricos também as pessoas deixaram de buscar ajuda, né, durante a pandemia. A gente vê isso por números, né? Você vê que o número de hospitalização psiquiátrica piorou após a pandemia, ou agora que a pandemia está melhorando, por causa de uma demanda reprimida, porque houve uma oferta menor, talvez, de leitos, houve uma situação das pessoas terem medo de buscar ajuda, e de repente um quadro psiquiátrico se tornou mais grave por conta da pandemia, pela desassistência que houve durante essa situação. Além do estresse todo, obviamente, que provocou, né? Quanta gente faliu, quanta gente perdeu emprego, quanta gente perdeu um ente querido, isso vai impactando na saúde mental das pessoas e, obviamente, trouxe uma piora para os números. Isso envolve a síndrome de Bourdain, essa volta ao trabalho que muitas vezes não consegue, é afastado por depressão? Tá muito bem. Aí a gente fala da síndrome de burnout, né? É um nome interessante para falar de uma depressão quando a gente analisa esse quadro depressivo sobre o aspecto, profissional, sobre o aspecto da ocupação do ser humano, né? Então, muitas vezes, quando o conteúdo principal da depressão, né, quando
o local ou o aspecto de vida do sujeito mais impactado é o trabalho, e isso acontece, obviamente, em pessoas que estão passando por regimes de trabalho, por situações de trabalho mais estressantes, mas também acontece até mesmo em quem não está trabalhando, né? Ou pela dificuldade até mesmo de obter trabalho, quando essa situação de alteração da qualidade de vida do dia a dia, do seu humor, da sua disposição, da sua capacidade de realização das coisas da vida se dá com o conteúdo relacionado ao trabalho, a gente chama isso de síndrome de burnout, que é aquela coisa da estafa, né? Da coisa do estresse, a coisa do não conseguir dar conta do seu dia a dia e começar a ter falência, começar a ter prejuízo, começar a ter mau funcionamento do seu aspecto profissional. Você não consegue realizar o que antes realizava, né? Ou você realiza isso com muito mais sofrimento associado. Muitas vezes está relacionado ao nível de pressão que a pessoa tem, às vezes com o nível hierárquico. Sim, existem circunstâncias de trabalho, existem situações de saúde ocupacional que vão favorecer o aparecimento da síndrome de burnout. Então, obviamente, empresas ou corporações ou o ambiente de trabalho que tenta trazer elementos que melhorem a qualidade de vida do seu colaborador vão ter menos casos de burnout, vão aumentar a sua produtividade, vão aumentar o rendimento do seu funcionário, da sua empresa. Então, investir nisso é importante. E já certo, que Sidney? Certíssimo. Já que a gente estava falando de suicídio, o burnout também entra no fator de risco para aumentar. Sim, claro. A taxa de suicídio. É um dos fatores. Exatamente. É um dos fatores, por exemplo, que eu falei, a saúde mental do sujeito. Que é uma outra coisa interessante sobre o suicídio, o fator predisponente mais típico de suicídio é a tentativa anterior. Essa é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam direito, né? Pensam ao contrário, aliás. É a história do falar, cão que late, né, não morde, né? No suicídio é ao contrário. As tentativas anteriores é um dos fatores que mais predispõem, que mais predizem tentativa de suicídio efetivo. Né? Então, a pessoa ter tentado, é importante levar em consideração que uma segunda tentativa pode ser letal. Né? Outra coisa interessante sobre o suicídio, homens são mais efetivos, tentam menos que mulheres, mas são mais capazes de levar a contento. Mulheres tentam mais e têm menos êxito no suicídio. Ainda bem. Homens usam meios mais letais quando vão tentar se matar do que mulheres. Né? Suicídio pode acontecer também uma figura importante do para-suicídio. O que é isso? A pessoa começa a ter uma alteração do seu humor, começa a estar deprimida e começa a estar nem aí para a vida. Então ela começa a se desleixar consigo mesmo, né? Deixa de tomar o remédio, deixa de fazer o seu tratamento de diabetes, da sua pressão alta, começa a se colocar em situações de risco, dirige embriagado e assim vai. Na verdade, o que pode estar por trás é uma ideia um pouco encoberta de querer morrer. Né? Então a pessoa dá menos valor à própria vida, se cuida menos e no final está se matando de algum outro jeito, né? De uma maneira indireta. Então isso também é uma coisa importante das pessoas perceberem e indicarem para que essa pessoa, providenciarem para que essa pessoa tenha ajuda, porque isso pode, por exemplo, estar predizendo ali no futuro uma situação maior de risco de suicídio. E para a gente fechar esse assunto do suicídio, então o que a gente poderia falar em relação à prevenção? Eu entendi pelo que o Cláudio explicou, que é tratar essas doenças bem no começo, ouvir a família, né? Observar o pessoal de fora. Várias pessoas de fora sempre atentas, igual o filho que costumava dormir tal horário, está dormindo a mais ou a menos, está comendo mais ou menos, engordando. Alterações de padrão de comportamento podem predizer suicídio também. Ficar bastante atento a isso, né? E a precocidade também do tratamento é fundamental para que não chegue ao finalmente. E sinais, né? indiretos. As pessoas hoje em dia, suicídio, elas vão dando sinais de que estão flertando com a ideia. Então a pessoa começa a estudar sobre o assunto, ler sobre o assunto, ou então ela deixa de fazer planos para o futuro. Falar que a vida está ruim. Ou então ela começa a ter um discurso depressivo de que a vida não vale a pena, ela é um peso para todo mundo, eu sou um peso para todo mundo. Essas situações hoje em dia as pessoas não deixam mais carta de suicídio. Sabe onde elas deixam essas alterações? Nas Inclusive existem algoritmos, olha que coisa interessante. Né? Existem dentro das mídias sociais, eu sou um cara que entendo muito pouco disso, mas essa é uma coisa que eu já fui atrás e vi que existem. As mídias sociais. Não procurem no Instagram, procurem no consultório. No consultório. Depois no final eu dou o telefone, o e-mail e a gente se fala, mas eu não sou um cara presente em mídia social, não. Quando eu sou indiretamente assim, colaborando com os amigos, com as campanhas, com aquilo que eu acho interessante. Aí eu deixo
muito livre para ser divulgado, porque eu considero, não é por desprezo, não é porque eu considero importante a informação chegar, mas eu não sou muito afeito à exposição social, opção, eu acho que não apenas. é opção, É uma opção. eu prefiro a vida privada mais reservada, né? Mas a mídia social é duas coisas que eu ia falar sobre isso. Primeiro que é um termômetro, tá? As pessoas lá, elas de algum jeito deixam sinais de que não estão bem. Então a mudança de comportamento ou de padrão de postagem das coisas podem dizer alguma coisa, ao ponto de, né, várias dessas grandes empresas têm algoritmos que detectam isso, que são capazes, inclusive, de predizerem e de quase acertarem um índice razoável de acerto de pessoas que estão depressivas ou têm risco de suicídio. Então, uma tecnologia interessante, né? Eu não sei o quanto que utiliza-se, o quanto que é aberto, né? Sei que existe muita coisa encoberta, né, nessa questão de, como é que eles chamam isso? Megadata? Big Data. Big Data, exatamente, né? E que isso pode Data trazer, é o maior tanto como tesouro consegue do mundo achar o atual. terrorista, né, o comportamento do cara que vai ser terrorista, conseguiria predizer o comportamento do cara que está deprimido e pode ter risco de suicídio. Precisa ver o quanto que, de algum jeito, a humanidade ou a sociedade vai lidar com a privacidade, porque seria invadir a privacidade de alguém, detectar isso e tornar objetivo como utilizar isso, né? Claro. Como fazer isso ser algo do bem, preservando a liberdade e a individualidade. Eu tenho duas perguntas surgiu aqui na fala do Dr. Cláudio. Em que ponto que a família ou as pessoas mais próximas conseguem observar e distinguir, chamar a atenção de um iminente tentado suicídio? Bom, para começar, se a pessoa está chamando a atenção, alguma coisa não está bem. É um pedido Acabou. de ajuda já. É um pedido de ajuda. Okay. Então, só isso já basta para ser um olhar mais atento, um holofote sobre a coisa e vamos cuidar. E tirar o estigma, tá? É o mais importante. Aliás, só essa primeira parte da resposta resolve. Por quê? Okay. Porque quando tem isso, já tem que olhar. Tá? E tem que olhar sem preconceito, tem que olhar sem estigma, tem que olhar com uma situação o mais objetiva possível de providenciar ajuda. Então, chamar a atenção pode ser uma questão de personalidade, pode ser um momento de crise, pode ser uma falta de ferramenta. Então, eu não sei como lidar com a coisa, então eu faço isso. Um pedido oculto de ajuda. Um pedido oculto de ajuda, uma falta de capacidade ou de habilidade de lidar com a coisa de outra maneira, por isso ela age daquela forma. Já merece atenção. Okay. Já deve ter um holofote. Não preciso nem chegar na segunda parte de diferenciar. Não quero diferenciar, eu quero que essa pessoa que você falou já esteja sendo providenciada ajuda, esteja providenciada atenção e seja levada a algum tipo de abordagem de ajuda de tratamento. Já basta. Muito bem. Tinha mais uma pergunta ou é isso? Tem mais uma pergunta. É que foi citado que tanto os dados estatísticos da efetividade de homens e de mulheres na tentativa do autoextermínio, existe predisposição entre os sexos para depressão ou outro tipo de transtorno, principalmente para a depressão? A depressão é um pouco, se a gente for ver do ponto de vista de prevalência de onde isso foi estudado, estudos, né, que tentam prevalência é quanta doença tem naquela população. Naquela população, isso tá? É então, quanto que aquilo acontece com aquela população. A prevalência é ligeiramente maior em mulheres. Pronto, respondendo de forma objetiva, é uma doença com uma prevalência um pouquinho maior em mulheres. Eu perguntei em função daquela fala lá atrás sobre o parto, que existe alteração hormonal, então está ligado a alguma coisa de hormônios ou não se sabe? Também. Na verdade, é a forma de expressar, né? Na verdade, as mulheres acabam tendo picos de incidência, que é diferente de prevalência da depressão, quando estão ali jovens, né? Quando estão ali no início da vida de adultos jovens, e um outro pico de incidência na menopausa, perto do período, então, em que tem as grandes mudanças. E outro pequeno pico quando existe dentro da questão gestacional. Então, isso mostra, né, que existe uma relação hormonal ligada à questão feminina com a depressão, além de todas, obviamente, as questões sociais relacionadas às mulheres, que podem também, de algum jeito, modular ou interferir nesta prevalência. Mas, do ponto de vista estatístico, é um pouquinho mais prevalente. Talvez por esses picos hormonais que no homem não existem. Talvez pelo papel social da mulher, talvez por causa de tudo isso. O equilíbrio bioquímico também interfira um pouco nisso. Mas isso interfere em outra coisa. Por exemplo, quando eu comecei a carreira, e que eu comecei a ser apaixonado pela questão de dependência de álcool e drogas, transtornos por uso de substâncias, eu quis, de algum jeito, ir mais a fundo nisso e praticar mais isso, ou ajudar mais isso. Não é a única coisa que eu faço, mas é das que eu mais faço. A incidência em mulheres de alcoolismo, de álcool e drogas, ou de problemas com álcool e drogas, né, era mais ou menos, 4, 5 para 1. Né? Então, eram 4, 5 homens para uma mulher. Né?
Antes disso, os estudos que eu lia, né, quando eu comecei a estudar o assunto 20 e poucos anos atrás, eram de que a prevalência era até maior, 10, 20 homens para uma mulher. Não que fosse só essa prevalência, mas as mulheres não apareciam. Então tem também uma questão de ocultação do diagnóstico, ou mais uma vez o estigma. Mas com a mudança do papel social das mulheres, né, hoje em dia você tem essa questão da igualdade, e obviamente tem que ser assim, né, com respeitadas as diferenças, existem especificidades, mas direitos são iguais, o papel da mulher está sendo diferente, cada vez mais redesenhado na sociedade humana. Você tem uma igualação, né, uma tendência a igualar essas questões, por exemplo, relacionadas a álcool e drogas. Então, as mulheres, hoje em dia, são praticamente 2 para 1, 1 para 1, em termos de manifestação de prevalência. As mesmas situações, então terão, teoricamente, a mesma coisa aconteceu com as doenças cardiovasculares entre homens e mulheres. Os perfis foram mudando em função disso. É isso, Moisés? É isso o assunto. Eu acredito que seja de grande interesse da grande maioria das pessoas. Precisaremos de outro dia, outra vida do Cláudio. Muito deu tempo de falar sobre tudo, mas vamos... Ficamos por aqui. Bom, se tiverem dúvidas, eu posso deixar os meus contatos. Então, claro, então, Cláudio, palavras finais para a gente fechar esse assunto maravilhoso. Primeira palavra final é que parabéns pela iniciativa. Que fantástico isso. Acho que tudo aquilo que eu e o Sidney temos uma história em comum na vida, de que a gente aprendeu a ser gente, aprendeu a ser homem, crescemos e tivemos, né, nosso início, né, de formação na área da saúde relacionada justamente a essa questão da informação. Sim, né? Claro. De fazer a informação chegar até o leigo. Isso, para mim, é tão ou mais importante quanto uma aula catedrática de qualquer coisa da academia. Muito mais. Nós começamos, né, nossa vida profissional muito antes de se formar, né, justamente trabalhando com essa coisa de informar as pessoas, de levar a informação até o leigo. Acho que cada vez mais saúde tem que ser um assunto que tem que estar na boca, na mente, na cabeça de todo mundo, e não só dos especialistas, né, dos médicos e tal. Nós temos que saber tratar, mas conhecer sobre o assunto, se interessar sobre o assunto é uma coisa que todos deveriam buscar. Então essa iniciativa da Líder eu acho fantástica, porque ela justamente faz com que a gente horizontalize essa questão e faça de mais fácil acesso, né, torna a saúde mais acessível às pessoas, faz com que as pessoas busquem mais, né, se cuidar, busquem mais ajuda quando não estão bem. Então, a primeira coisa é essa. A segunda é, se alguém quiser o meu contato, o e-mail é claudioduarte.pq@gmail.com, claudioduarte.pq@gmail.com, e o consultório fica ali na Rua Teodoro Sampaio 744. Podem me procurar. Muito bem, lá perto do HC. Pertinho do HC. Muito bem. Bom, a Líder agradece o Dr. Cláudio Duarte, que explanou perfeitamente aqui sobre o assunto. Espero que todo mundo tenha gostado. Sim, eu concordo 100% que a informação, a boa informação, sobretudo, é uma das coisas mais importantes do mundo para que as pessoas possam viver bem. E sim, essa é a nossa ideia, né, Moisés? Levar para as pessoas essa informação sobre saúde, uma informação de maneira global, né, que a gente possa explicar direitinho. Quem quiser também perguntar no podcast, deixar lá os comentários, as perguntas, a gente envia para o especialista, envia para o convidado e vamos respondendo desses comentários. Mais uma vez, então, Cláudio, obrigado, valeu. Depois de muitos anos da nossa história realmente conjunta, né? Um abraço também para o seu Júlio, nosso guru. Falei com ele há pouco tempo atrás. Aí, Julião, saudades, volte aí. E obrigado mais uma vez. É isso aí. Obrigado, Dr. Cláudio, pela informação qualificada, atualizada, de uma forma simplista, que todos possam entender. Espero ter falado numa linguagem adequada, mas o assunto realmente é muito amplo e vocês são verdadeiras metralhadoras de fazer pergunta. Eu vou tentando organizar na cabeça aqui, espero ter conseguido ter feito uma comunicação de forma clara, adequada, numa linguagem adequada para todo mundo, mas se houver dúvidas, como o Sidney falou, estamos aí para outro, né? Agradeço o convite e estou à disposição para um novo podcast e também à disposição para as dúvidas pelos contatos que eu deixei aqui. Muito obrigado. Se inscrevam no canal Líder Medcast, ative o sininho. Qualquer tipo de dúvida, pode acionar nos comentários. Onde fica o canal mesmo, Moisés? No YouTube. Muito bem. Ok. Obrigado, gente. Valeu. É isso aí.